Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e a nossa convidada de hoje é a Fernanda Quadros. A Fernanda, ela é diretora de Diversidade e Sustentabilidade da Associação Brasileira de Direitos Humanos, e hoje a gente vai conversar um pouco, sobre a introdução de grupos minorizados no mercado de trabalho e como que as empresas devem lidar, com esse tipo de público na hora ali da entrevista e o pessoal da RH. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. Fernanda, então, você é especializada, nessa questão de ajudar as empresas na questão de inclusão, da diversidade e na gestão de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que isso funciona, As empresas, elas sempre tiveram uma preocupação em trazer diverso para dentro das empresas, para dentro do seu quadro de pessoal. A questão é como que eu trago as pessoas. Eu estou preparada para receber esse pessoal diverso? E aí a gente entra num outro ponto, que além de diversidade é inclusão. Eu estou pronta para incluir essas pessoas. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, um exemplo que eu tenho para trazer e que é muito particular e que não é exclusividade dessa empresa, uma empresa queria trazer uma pessoa com deficiência para o seu quadro, procurou uma pessoa cadeirante, mas a cadeira de rodas não entrava no banheiro. Não era acessível, então, para ela. Não era acessível e não era um local inclusivo para esse profissional. Então, a gente precisa pensar em inclusão antes de trazer diversidade. Porque trazer diversidade não deixa... É fácil, é só eu botar uma vaga no jornal. O jornal nem existe mais, nem olha existe eu mais. Aí falando do tempo que eu tenho de RH. Eu divulgo uma vaga na internet, dizendo que é uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Essa pessoa chega e eu não estou preparada para recebê-la. Então, isso, no caso, até uma rampa para acessibilidade da cadeira de rodas, ou muleta, ou qualquer outro objeto que a pessoa tenha que usar. Isso é acessibilidade arquitetônica, Camila? A gente precisa pensar em acessibilidade comportamental. Eu não estou pronta para saber. Aí eu encontrei essa pessoa no elevador da empresa. Eu não sei se eu empurro a cadeira dela, se eu deixo ela empurrar sozinha, se eu encontro ela indo para o banheiro, se eu empurro a cadeira dela ou não. Então, as pessoas não estão preparadas para ter uma pessoa, às vezes, com deficiência dentro da sua área de trabalho. E cabe à empresa preparar esse profissional. Tem que se preparar para isso também. Isso é através de cursos, de palestras? Como que é feito? Isso pode ser através de curso, pode ser através de palestra, mas é muito através de mudança de comportamento e olhando para o seu viés inconsciente. A gente tem um viés onde a gente olha para a pessoa com deficiência somente para a deficiência dela. A gente não olha para a habilidade, toda a habilidade que ela tem. A gente só olha, ela não pode subir uma escada. E tudo o resto que ela pode fazer. Exato. Toda habilidade, tudo que ela estudou, às vezes ela tem faculdade, às vezes ela tem um curso técnico, e tudo isso que ela estudou fica onde? Esbarra na falta de habilidade que eu tenho em lidar com aquela pessoa. Com aquela pessoa diferente. Então, eu preciso olhar para toda a potencialidade que a pessoa tem, e não só para que ela não pode fazer. E não defini-la naquilo, Isso mesmo, não restringi-la aquilo. E eu preciso ter coragem. Importante, É importante eu ter coragem para olhar para todo o preconceito que eu tenho quando eu olho para todas as pessoas com deficiência, quando eu olho para uma pessoa do espectro autista, quando eu olho para uma pessoa com deficiência física, quando eu olho para uma pessoa com transtorno e déficit de atenção, que hoje a gente chama de neurodiversa, eu tenho muitos preconceitos em relação a isso. E aí eu preciso desconstruir isso. E isso exige coragem. Isso é uma das habilidades que eu preciso ter para poder receber uma pessoa com deficiência dentro do meu ambiente de trabalho. E a empresa pode desconstruir isso com curso, pode desconstruir isso com cartilhas. Existem, A gente usa muita expressão preconceituosa ainda no nosso dia a dia. Então, eu posso escrever uma cartilha, divulgar para os meus colaboradores, como que eu vou me comportar quando eu tiver uma pessoa com neurodeficiência dentro da minha organização, com deficiência física, ou uma pessoa com gênero diferente do meu, porque a gente tem preconceito com mulher,
mulheres ainda dentro da organização. Isso ainda né? Isso gritante, ainda né? é muito forte. Quando a gente olha para as empresas têm dificuldade para contratar mulheres para diversos cargos, porque acha que elas não dariam conta. Então, isso também pode entrar na cartilha. Criar um glossário de como eu posso falar, como eu devo falar e como eu não devo falar. Mas coragem é uma característica que é bem importante para todo mundo dentro da organização. Fernanda, uma coisa, eu vou entrar num assunto delicado agora, que é a questão de é um hype, né? Então, acho das empresas, muitas empresas estão assumindo essa questão da diversidade, sustentabilidade, de inclusão, mas para não ficar para trás de algumas outras, e porque isso também tá em voga, né? Tá em pauta. Tá na moda, exato, é o hype. Então, muitas delas, às vezes, muitas empresas, né, acabam usando essas bandeiras e não fazendo isso na sua cultura. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Como que é isso? Porque isso não faz parte da cultura da empresa. A empresa, mas ela não reflete nos seus colaboradores, né? E aí, às vezes, eu faço isso por marketing. Eu tenho, por exemplo, tem muitas empresas que a gente vê por aí na propaganda que vê muita diversidade na propaganda. Entra lá na empresa para tu ver se tem muita diversidade. Não tem. É sempre os mesmos quadros, é sempre os mesmos rostos, é sempre as mesmas pessoas que vêm dos mesmos lugares. Então, as empresas precisam começar a tentar agregar isso para a sua cultura. Então, começar realmente a mudar isso. Antes de trazer diversidade de novo, tem que ter inclusão. Porque às vezes eu trago diversidade, eu não sei como eu trato e eu acabo adoecendo aquela pessoa. O ambiente de trabalho é adoecedor para muitas pessoas. Existe um dado que eu não vou lembrar aqui agora, mas as pessoas podem pesquisar, que mais de 50% das pessoas do público LGBTQIAPN+, não se assume no mercado, dentro da empresa. Por quê? Porque provavelmente é um local onde ela não seria bem recebida. Tem profissionais do público LGBTQIAPN+, que mentem a sua orientação sexual, porque não são bem recebidos, ou ouvem brincadeiras, ou ouvem piadas dentro do local de trabalho. Agora, pensa uma pessoa passar 8 horas por dia num ambiente assim. É adoecedor, realmente. É adoecedor. Então, a pessoa fica adoecida. E as empresas têm que ter um olhar e têm que ter um cuidado para isso. E aí, começar a desconstruir todos esses preconceitos e todos esses vieses para que as pessoas se sintam bem e o ambiente não seja adoecedor. E ela não faça isso pelo hype, pela moda, só para fora. Porque, às vezes, a empresa faz para fora. Eu mostro para o mundo que eu não tenho nenhum preconceito, porque eu tenho modelos na minha campanha, eu tenho pessoas que apresentam o meu produto, por exemplo, que são de recortes. Agora, para dentro, eu não tenho ninguém. E eu, às vezes, até digo, para empresas, vamos mudar primeiro para depois trazer diversidade? Eu trabalhei numa empresa... De dentro para fora. É de dentro para fora. Isso precisa transbordar. Eu preciso não ser adoecedor. Eu preciso ter um ambiente inclusivo para depois trazer uma pessoa. Eu trabalhei numa empresa, posso dizer isso, não vou dizer o nome da empresa aqui, mas que era extremamente homofóbica. Nossa. Mas ela trazia públicos do recorte para dentro. E aquilo era adoecedor para as pessoas. E eu disse, vamos parar de trazer pessoas do recorte para dentro? Vamos se assumir homofóbica, vamos tratar e os sócios, todos os sócios, que eram homens heterossexuais, aquele público padrão, né, era hétero, eram homens heterossexuais brancos. Eu digo, vamos tratar? E vamos ver se vocês querem se tratar primeiro. Porque aí a gente se trata e depois a gente traz pessoas do recorte para que elas não adoeçam aqui, porque era um ambiente realmente adoecedor. E a gente precisa fazer esse diagnóstico dentro das organizações. As empresas precisam estar prontas. Elas têm que se assumir aquilo que elas são, Elas têm que olhar para o que elas são. E aí depois elas têm que se tratar. E aí elas vão se tratar tratando da alta liderança. Não adianta público médio, não adianta média liderança, não adianta operacional. Porque geralmente diversidade está no operacional.
Tu vê bastante gente preta, bastante gente de recorte, bastante gênero, pessoas do LGBTQIAPN+, na base da pirâmide. E lá em cima, no topo, no board da empresa, no C-level, tem mulheres, tem pessoas negras. Dificilmente tem, então tem que começar a trabalhar aí. No board, no C-level, para a gente entender, fazer um diagnóstico dessa empresa e aí sim ver se essa empresa está pronta para trazer recorte. Senão, às vezes ela não está. E tá tudo bem ela não tá, desde que ela queira mudar. Também tem o interesse do querer mudar, né? Sim. E, Fernanda, vamos falar um pouquinho hoje sobre o profissional do RH, né? O que é um profissional do RH? Eu queria que tu explicasse um pouquinho como que é essa profissão. Há quanto tempo você está na área? Eu trabalho com RH há 23 anos. É bastante coisa. O profissional de RH é aquele profissional que lida diretamente com as pessoas da organização. Então, ele trabalha com recrutamento e seleção, trazendo as pessoas para dentro da empresa. Então, ele é que divulga a vaga, ele é que faz o recrutamento, ele é que faz a seleção. Recrutamento é diferente de selecionar. Recrutamento é trazer as pessoas para a empresa e selecionar dessas pessoas. Eu ver quem está dentro do que eu estou procurando em relação à habilidade e competência. Pode ser aquele profissional que trabalha com desenvolvimento, né, de pessoas, então ele treina as pessoas, então é o profissional que vai treinar para acabar com os vieses inconscientes de preconceito. E o profissional de RH, ele geralmente tem um olhar atento para a gente, para clima, para cultura organizacional. Ele tem esse olhar para ver se a organização ela é um ambiente que vai adoecer ou não. Então, ele tem esse cuidado aí, esse olhar, pensando em gente, claro que gente que entrega resultado ou não é um olhar assistencialista, mas é um olhar pensando no que a empresa pode oferecer para que essa pessoa entregue melhor os resultados, né? É um cuidado ali também com o colaborador, né? Sim, total. Né? E vamos falar um pouquinho dessa parte de inclusão, né? Da preparação do profissional de RH para também nessa questão da inclusão, né? Tem muitas vagas destinadas a pessoas com deficiência, né? E muitas vezes esse profissional de RH, como a gente falou aqui nos bastidores, também não está preparado para receber essas pessoas, né? Então, por mais que ele fique atento ali à cultura e aquela questão dos colaboradores, até ele mesmo às vezes não está preparado. Ele tem o seu viés, né? O profissional de recursos humanos, ele também tem viés inconsciente. Ele também pode ser que olhe para o profissional olhando só para o que ele não pode fazer. E ele tem que começar a olhar para o profissional, para aquilo que ele pode fazer, para as habilidades. E aí a gente tem que começar a perceber, porque às vezes eu tenho habilidades e características que eu exijo de um profissional e que não é possível naquele profissional com competência. E aí eu coloco isso como uma barreira. E eu tenho que começar a eliminar as barreiras para que esses profissionais possam ser incluídos dentro da minha organização. E aí eu sei que muita gente vai pensar, Fernanda, mas às vezes é o gestor que vem me pedir essas características. Cabe ao RH questionar, eu preciso Sim. dessa característica? Essa pessoa precisa, por exemplo, fluência em inglês? Ele vai falar, às vezes é uma empresa que nem multinacional não atende cliente estrangeiro, mas se pede como habilidade uma fluência num outro idioma que tu não vai usar. Quantos por cento dos profissionais do Brasil que falam fluentemente inglês? Pouquíssimos, menos de 10%. Se a gente for considerar, então, profissionais no Brasil com deficiência que falem fluentemente um outro idioma, é menos ainda. Então, eu acabo colocando características, habilidades e competências que são barreiras para esse profissional. E isso não são possibilidades, né? E eu não percebo ele com possibilidades e com habilidades para executar aquela função. E eu nem me questiono. Né? Ou às vezes é uma questão de mobilidade que eu acabo colocando como restrição e não precisa ter essa restrição. Às vezes eu posso, a minha sala eu não consigo trazer essa pessoa para o segundo andar porque o meu elevador não cabe uma cadeira de roda. Ele pode ficar no térreo? Eu posso
mover a equipe que trabalha com ele Não pro se térreo. limitar ali, né? Não pensar no que ele não pode fazer e pensar no que ele pode. Isso já né? muda bastante Isso coisa. já muda muito. E aí, olhar realmente pro meu viés. Às vezes, eu, enquanto pessoa, eu tenho viés inconsciente. Eu olho com preconceito, eu olho com dificuldade, eu olho só para as coisas que a pessoa não pode fazer. Então, eu preciso começar a olhar para mim enquanto pessoa e aí pensar nisso, pensar em mim enquanto profissional de RH. Fernanda, a gente pensou também em falar um pouquinho sobre dicas de entrevistas, de como se comportar numa entrevista, mas eu acho que como a gente está falando sobre de grupos minorizados, a gente pode focar mais nessa área e falar um pouco de dicas também para essas pessoas, né, que estão procurando uma vaga ou estão procurando um emprego, como se comportar numa entrevista de emprego. Eu sei que isso tem muita gente desempregada, né? Principalmente grupos minorizados, a gente sabe disso. E eu queria que você desse umas dicas, assim, como se comportar numa entrevista de emprego. Claro, pensando num cenário perfeito, onde aquela empresa, porque a gente também não pode excluir, está apta para receber, né, esse tipo de profissional, esses grupos minorizados. Como que essa pessoa pode se comportar, né? Não diferenciando ela, não querendo, né, fazer muita diferenciação de um grupo para o outro, mas como se portar numa entrevista de emprego. Eu acho que, antes de tudo, a pessoa tem que pensar quais as habilidades e competências que ela tem que vão ao encontro do que a empresa quer. Então, assim, a empresa vai pedir, né? Eu quero habilidade, boa comunicação, facilidade de relacionamento, entrega de resultado. O que eu tenho de características que vão ao encontro com o que a empresa quer e mostrar essas características, mostrando de preferência resultados que eu alcancei utilizando essas habilidades. Porque, no final das contas, o que a empresa quer é dar match entre a minha habilidade e o resultado que ela espera de mim enquanto profissional. Então, eu preciso demonstrar que características que eu tenho que vão ao encontro com o que a empresa quer e demonstrando resultados. Quais resultados eu tive? Isso de experiências anteriores em outros trabalhos ou até mesmo na vida. Isso na vida. A gente usa, por exemplo, características no dia, nossas habilidades no dia a dia. Não preciso ter tido outra experiência, uma experiência profissional anterior para eu ter uma boa facilidade de trabalhar em equipe. Às vezes eu sou voluntária, às vezes eu trabalho, né, numa equipe com outras pessoas, e aí eu consigo demonstrar as minhas habilidades e os resultados que eu tive. Então, muitas pessoas se pegam muito nisso. Eu nunca tive experiência. Como que eu vou conseguir um emprego? Eu digo, a gente sempre tem, e a gente sempre demonstra as nossas habilidades no dia a dia, ou trabalhando com pessoas no trabalho voluntário, ou com a nossa família. É isso que eu ia perguntar. Que é maior habilidade de resolver problemas do que eu estar numa família, por exemplo. Exato. Não existe como. A gente lida com problema o tempo inteiro e a gente tem habilidade de relacionamento também, com várias pessoas diferentes na nossa família, na nossa vizinhança. Se a gente mora num prédio, gente, quer exemplo melhor do que lidar com a diferença do que tu morar num prédio, num condomínio onde tem cachorro latindo o tempo inteiro, onde tem gente se mudando o tempo inteiro, onde tem pessoas que seguram o elevador e não respeitam ninguém, e tu tem que ter essa habilidade de se relacionar. Então, a gente sempre consegue trazer experiência do nosso dia a dia para levar para aquilo que eu vou fazer dentro da organização. E nessa hora vale falar uma mentirinha, porque o profissional vai te perguntar ali, né? Então, não você vale. É comunicativo? Eu sou comunicativo. Não. Você é isso, você é aquilo. Não vale, porque no dia a dia tu vai demonstrar que tu não tem. Mas e tu se vai a pessoa... ser pego na mentira, Ou né? se, por exemplo, a pessoa é uma pessoa comunicativa, quanto tempo os 3 meses de experiência que a pessoa tem para mostrar aquilo, né? Olha, são 90 dias de experiência, né? Mas ela vai demonstrar aquilo durante a vida toda que ela tiver na organização. São os primeiros 30, onde ela vai ser avaliada muito mais de perto, mas o período todo que ela tiver na organização, ela vai ter que demonstrar aquilo. Então, não adianta mentir. Não adianta, eu sou comunicativo, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, às vezes, tu diz, eu sou comunicativo, e na primeira pergunta que tu faz, que a pessoa faz, diz, não.
E cadê a comunicação, né? Você não desenvolveu. Uma pessoa comunicativa desenvolve o não. Mas aí ela não fica só naquele não duro, né? O profissional do RH também já está treinado para saber quando que a pessoa ali, o candidato, na maioria das vezes, sim. Ele cria situações onde ele vai tirar dessa pessoa tudo que ele quer. Ah, tá. É tipo vai ali e a pessoa vai ter que falar. Vai. Ali ela vai sacar. E ela vai tirar dessa pessoa as características que ela tá procurando. E aí não adianta mentir. Porque daí lá no dia a dia, e aí vão te demitir, o que adianta, né? Aí, como tu falou, né? A pessoa vai lá, faz uma pergunta, ela responde só sim ou não. Secamente não. Então ele já tem uma noção Cadê a habilidade de comunicação dessa pessoa que ela diz que eu sou extremamente comunicativa? Pergunta, não. Não existe. Cadê a Trabalho muito bem em grupo. Não, e aí ela pode dizer que sim. Não tem o que fazer. Mas lá no dia a dia, ela precisa entregar um trabalho em equipe e ela tem dificuldade de encontrar horário para se encontrar com as pessoas, ou ela encontra e ela não é aberta à opinião das outras pessoas, ela é fechada na dela. Isso tudo demonstra que ela não tem habilidade. Uma dificuldade, né? Mas e às vezes quando a pessoa acha que ela é boa, realmente, mas ela também não faz uma autocrítica em relação a ela e realmente ela não é boa, mas na cabeça dela ela é boa e ela não tá mentindo. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí autoconhecimento é extremamente importante. A gente precisa sempre olhar pra gente e ver no que a gente precisa melhorar. E aí não tem problema também eu não ter boa facilidade de me comunicar e eu ter consciência disso. Tá tudo bem, eu não tenho, tá tudo bem. Aí eu vou ter que encontrar, então, uma vaga que se adeque com essa característica minha. Né? Vou ter que entender que é um pouco mais difícil, porque habilidade de comunicação, facilidade de se comunicar é um requisito básico, a maioria das empresas pede, mas se eu não tenho, né? E assim, e outra coisa, facilidade de comunicação não é o avesso da timidez. Eu posso ser tímida, eu posso ser introvertida e ainda assim me comunicar bem. As pessoas têm essa dificuldade em entender. Né? Eu não sou extremamente expansiva. Uma pessoa que é introvertida, ela não é expansiva. Ela vai estar no lugar quieta no lugar dela, mas se for pedido para ela dar a sua opinião, se for pedido para ela fazer alguma coisa, ela vai fazer. Essa ela é não a boa comunicação que ela a não empresa... vai ter essa iniciativa, porque não é dela. A pessoa introvertida, ela não tem, ela não é aquela que é a mais expansiva dentro de um grupo de trabalho, mas ela tem uma facilidade de se comunicar. Se for pedido isso dela, ela vai fazer. Né? Então, é isso que precisa entender. E aí, tu pode perguntar para a organização. Explica para mim o que é essa facilidade de comunicação que vocês estão pedindo, para saber se adequa. E porque um processo seletivo é uma via de mão dupla. Tem que ser bom para os dois. Exato. Tem que ser bom para mim, enquanto colaborador, mas tem que ser bom para a empresa também. E na maioria das vezes, eu esqueço que tem que ser bom para mim e eu tento só responder sim para tudo, para eu conseguir logo essa vaga, porque realmente eu estou precisando. Claro. A gente precisa entender que existe essa necessidade, né? Mas se eu também digo sim, sou contratado e no dia a dia eu não consigo entregar e não consigo performar, é ruim para mim. É ruim para mim e é ruim para a empresa. Então, tem que ter esse entendimento. O que é esse trabalho em equipe que vocês estão pedindo? Para saber se eu tenho essa característica ou não. E aí, poder, às vezes, ser sincero e dizer, não tenho. E eu vou desenvolver isso, eu vou buscar, vamos lá, eu vou tentar desenvolver, desenvolver essa habilidade. Se quiser, ok. Se não quiser também, tá tudo certo. Né? Eu acho que então o negócio é ser sincero, né? O que é isso que vocês estão procurando para ver se realmente eu me enquadro nisso, de boa comunicação. Eu sou uma pessoa extremamente, não considero extrovertida, mas eu não sou uma pessoa tímida, muitas vezes mais extrovertida do que introvertida, mas o que é uma boa comunicação? Porque nem sempre o extrovertido também é aquele que é bom de se comunicar, né? Sim. Né? E tem isso também. Às vezes, o extrovertido é aquela pessoa que exagera. E que fica inconveniente porque fala demais. Isso vale para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa sem deficiência. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois, para a empresa e para mim enquanto candidato. Claro que a gente sabe que quando
questão do desemprego e de se colocar também no mercado de trabalho. E a gente sabe que a motivação ali é o dinheiro, né? Sim, todo mundo precisa, todo mundo tem precisa, conta para pagar. Né? Tem conta para pagar, a gente sabe que a motivação é o dinheiro. Então, acho que isso acaba acontecendo muito, do sim, 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 como tu falou, né? E a gente não olhando pra gente, para nossas necessidades também dentro daquilo. Mas, às vezes, é impossível, né? A gente tá ali querendo... A primeira coisa que aparecer, né? Não, eu acho que é super válido ser sincero e dizer, olha, eu não tenho essa habilidade, mas eu estou disposto a desenvolver. Vocês estão dispostos a me treinar? Perfeito. Essa é uma dica boa. Isso né? é importante também. Ser sincero e dizer, não, nesse momento eu não tenho essa característica, porque a vida não exigiu de mim essa característica. E é isso, às vezes, é a vida mesmo. O convívio, cada pessoa tem o seu valor diferente, cada pessoa veio de um lugar diferente, tem uma família, um contexto familiar totalmente diferente. Então, até agora, a vida não me exigiu essa característica, não precisei dela. E vocês estão... mas eu estou disposta a desenvolver. Existe essa possibilidade? Vocês estão dispostos? Vai ter alguém nessa equipe que vai poder me desenvolver? Essa é ótima. Essa é boa. Né? Tem alguém, né? Já joga para a empresa, né? Tem alguém nessa equipe que pode me desenvolver? Porque às vezes a empresa está disposta. Ela coloca lá uma lista de habilidades e algumas não são primordiais para contratar. Não, essa daqui é uma habilidade que seria bom a pessoa ter, mas não é uma exigência. Então, ok. Não é uma exigência. Olha, não tem problema. Tu tá disposto a mudar, a desenvolver algo que tu não tem. A gente pode te desenvolver, ok, não tem problema. Vamos voltar aí, vamos continuar com a entrevista. Eu acho que isso é bem importante também, né? E a gente precisa entender que talvez... né? Com pessoas com dificuldades, principalmente pessoas com déficit de atenção, pessoas do espectro autista, questões de relacionamento são mais difíceis. E aí a empresa precisa estar disposta a ter alguém para desenvolver ou uma equipe para desenvolver essa habilidade na pessoa. Então, isso é importante. Isso é importante Isso é também, importante, né? A empresa ter esse olhar. Né, de que pode ser que não encontre... Eu tenho uma vaga afirmativa para uma pessoa neurodiversa. Aí vem uma pessoa neurodiversa. Eu preciso saber que pode ser. Não quer dizer que que todo mundo do espectro autista tem dificuldade para se relacionar. Mas pode ser que eu encontre com mais facilidade pessoas com dificuldade para se relacionar dentro desse espectro. E o que eu estou disposto a fazer? Eu vou desenvolver essa pessoa? Eu vou ter alguém... A liderança dessa pessoa é uma liderança inclusiva, que está disposta e que tem um olhar cuidadoso para isso e que vai desenvolver. Então, isso tudo é bem importante de se pensar quando a gente abre vaga afirmativa ou não, né? Eu queria só te fazer uma perguntinha, questões de leis, né? Como que são em relação a vagas afirmativas, né? Como que é lei as empresas hoje terem... Pessoa com deficiência é lei, é obrigada a ter. Obrigada. Empresas com mais de 100 colaboradores, né, acima de 100, entre 2% e 5% é obrigada a ter pessoas com deficiência dentro do seu quadro. Então, as empresas têm um olhar mais atento para pessoas com deficiência, né? Ainda não existe lei para nenhum outro marcador de diversidade. Então, não é obrigado, mas as empresas, elas se autoimpõem. Elas se impõem. Isso, tem empresa que impõe que quer ter 30% do seu quadro de liderança mulher. Tem empresa que diz que quer ter 40% do seu quadro de pessoas pretas e pardas. Então, as empresas estão... Até porque isso reflete o Brasil. Né? Então, não é só ter a lei também e se preocupar com a lei e não se preocupar com todos os outros marcadores. Mas lei mesmo, só a pessoa com deficiência. Isso é importante a gente falar também, né? Mas isso é acima de 100 colaboradores. Acima de 100 colaboradores. Fê, eu acho que era isso. Eu queria deixar mais algum recado, alguma coisa, alguma dica, pessoal do eu RH, acho que, tanto quem está procurando eu vaga. acho que a gente precisa ter coragem isso para olhar no início, né? Para olhar para os nossos privilégios, para olhar para os nossos vieses. E eu acho que é bem importante também a gente ter curiosidade. A gente sempre ter um olhar curioso e sempre perguntar se a gente tem alguma dúvida. Como que eu me refiro a essa pessoa? O pronome é ela, o pronome é ele, o pronome é qual? Pergunta para a pessoa como que ela quer ser chamada.
né? Ela provavelmente vai pedir para ser chamada pelo nome, mas pergunta, né? Então, curiosidade e coragem são características bem importantes para a gente poder lidar nesse mundo aí tão diverso, né? Onde a gente quer levar a inclusão para todas as pessoas. Perfeito. Fê, muito obrigada Imagina, pela sua obrigada. presença, obrigada por trazer um pouquinho do seu que conhecimento, agradeço. esclarecer algumas dúvidas e trazer também esse assunto tão importante, né, Eu que que quase não é agradeço. falado. É verdade. Obrigada. Um beijo, FloripaCast fica por aqui.